Irmão Benedito, tem mais uma aqui de uma irmã na internet. Ela está perguntando como é visto e qual a condição dos espíritos que chegam no mundo espiritual por meio da eutanásia. Estava explicando hoje para o Eduardo a questão do suicídio. Nós estávamos conversando a respeito sobre a dor, a sensação que é ocasionada no campo mental. E aí eu vou chegar nesse processo da eutanásia. Bom, para a gente falar disso, a gente precisa entender primeiro as propriedades do perispírito. O perispírito é um corpo poroso, plástico, e o espírito sem o perispírito ele não tem expressão. Então, essa questão de que o perispírito é destruído, desaparece, isso não existe. O perispírito se sutiliza. O perispírito é como se fosse um órgão de sensibilidade do espírito. Ele é um órgão de sensibilidade do espírito. Então, é através do perispírito que você tem sensações e percepções. E quando você está encarnado, você vai pensar, o perispírito vai sentir, vai ter a percepção, e isso é registrado no corpo físico através dessa teia neural, através de músculos, tendões, sistema nervoso central, e assim por diante, né? E os hormônios que são fabricados. Mas o que acontece, para vocês entenderem, o processo do desencarne, tanto no âmbito do suicida como do indivíduo da eutanásia, que passa pela eutanásia, né? Ou a morte assistida, que agora isso é muito frequente, principalmente na Suíça. O que acontece? O perispírito, como ele adere, primeiro, às propriedades mentais de quem pensa, não é isso? Segundo, ele adere às propriedades não só mentais, mas ele adere às propriedades e registros dos fluidos que o qual o cercam e também do fluido vital, que impregna nas moléculas e nos átomos do perispírito. O que é esse fluido vital? Quando você vai encarnar, você tem uma porção desse fluido que vai te dar vitalidade. Uns vão chamar de fluido nervoso, fluido elétrico, fluido vital. Isso são só denominações, mas é a mesma coisa. Então, esse fluido é o que vai te manter vivo durante um certo tempo, quando você acopla perispírito e corpo físico. Aquela junção ali, no momento da concepção do espírito, no momento da concepção que já tem a união do perispírito com o corpo físico, ali já tem aquela porção de fluido vital. Aquele fluido vital, ele está impregnado tanto no corpo físico como no perispírito. Tanto que a mediunidade de efeito físico, ela é orgânica e perispirídica. Então você vê esse fluido permeando a questão da espiritualidade e a questão orgânica. O que acontece com o suicida? Primeiro nós temos que analisar o seguinte, de modo geral, o planeta onde nós vivemos, provas e expiações, nós somos espíritos muito mais materializados do que desmaterializados. Tanto que na hora do desencarne, se tem uma certa perturbação. Na hora do desencarne e depois do desencarne, mais ou menos segundo o grau de consciência e de evolução de cada um. Pessoas têm fome do outro lado, têm sede, sente o processo da menstruação, sente as necessidades sexuais, mas não há órgãos. Então, esse fluido, ele está impregnado ainda no perispírito, ele vai ainda escoar, né? Mas está no campo mental. Primeiro o campo mental e depois nas sensações. Quanto mais desmaterializado é um espírito, quanto mais espiritualizado ele é, o desencarne dele é tranquilo. Esse fluido é desovado, ele é transformado por ele, a equipe espiritual ajuda muito nisso, nesse processo. Só que ficam ainda um pouco desse fluido no perispírito. Ficam ainda no átomo, na molécula, né? Fica ainda está no campo mental, o indivíduo tem aquele padrão. Aí você imagina o seguinte, se já temos a perturbação de um desencarne natural, seja por doença
ou por um acidente de carro, ou qualquer outra coisa que estivesse na programação dele, que no qual ele tem aquele X de fluido vital. Se já tem essa perturbação, mais ou menos, segundo o grau de consciência, você imagine um suicida. Você imagine um suicida que está abreviando a vida dele, que tem esse fluido ainda para 15, 20, 30 anos, que estava impregnado no corpo físico dele, que agora já não está, mas que ainda tem uma porção desse fluido pulsante no perispírito dele, nos átomos, nas moléculas. Então ele tem aquela sensação de que está sendo corroído, o verme está corroendo ele. Ele tem a sensação da dor, ele tem a sensação da perda do órgão, do sangue escorrendo. Isso é só uma sensação mental, no qual esse fluido ainda vivifica essa situação. Vou falar da eutanásia. Sabe por que vocês vão dizer assim, mas por que aquela morte lenta? Gente, parece que está judiando aquela morte lenta, a pessoa vai no hospital, vai e volta, vai e volta. Sabe para que serve isso, meus irmãos? Para escoar o fluido vital. É para desgastar ele, para que esse sujeito que você ama e que muitos amam no mundo espiritual, ele possa adentrar o mundo espiritual com menos perturbação possível. Com menos perturbação possível. A eutanásia, ela reflete quase que a mesma situação. Não tão nas devidas proporções, mas quase na mesma situação. Quase na mesma situação. Por quê? Porque existe um processo na hora derradeira. Existe um momento de preparo para o sujeito que vai desencarnar, para a família. Existe um ambiente propício para que tenha-se menos dor e sofrimento. Então, é um trabalho muito árduo da espiritualidade. Vocês não fazem ideia no processo da desencarnação. Pouquíssimas vezes eu participei, mas é um trabalho muito árduo. É um trabalho muito difícil. O fulano que segura o ciclano mentalmente, o fulano que está ruim na cama, que não quer sair daquele quadro. Então, aquilo tudo precisa ser desgastado. Aquilo tudo é inspirado, não é feito a forma abrupta, violenta, como vocês imaginam. Há um respeito no livre-arbítrio de vocês, há um respeito a cada um de vocês aqui presentes. E é uma espiritualidade benfeitora trabalhando isso de forma carinhosa, amorosa, para que cada um aceite o desenlace, aceite esse processo. E a eutanásia não permite que você escoa esse fluido vital que precisa ser escoado para que você adentre o mundo espiritual com menos perturbação possível. Porque, querendo ou não, como o nosso perispírito, nós, espíritos com perispíritos, somos ainda indivíduos muito materializados, a gente se impregna muito mais, de forma muito mais fácil, com os fluidos da matéria densa. Por isso que há um sofrimento mental depois. Aí é um sofrimento mental. Por quê? Porque não existe mais os órgãos, não existe mais a doença, mas mentalmente, né? E a impregnação da sua mente através do seu perispírito, dessas energias deletérias, tudo isso pesa nessa situação. Tudo isso pesa nessa situação. Então, essa questão que é lento, gradativo para algumas pessoas, o indivíduo está lá no hospital, esse lento e gradativo aos teus olhos, porque você fica se questionando, mas por que tanto sofrimento? Por quê? É para que ele possa se preparar melhor para o desencarne dele, para que possa haver aquele desgaste, né, do fluido vital, para que ele adentre
ao mundo espiritual de forma mais tranquila. Então, o duplo etéreo, que diz André Luiz, ele é formado na ligação de perispírito e corpo físico. Então, ele forma essa... Eu vou colocar o duplo etéreo como se fosse... Você tem a máquina, que é o perispírito, o espírito que dirige a máquina, mas você tem a graxa, ou o óleo que lubrifica. O duplo etéreo é o óleo que lubrifica perispírito e corpo físico. Quando desencarna o corpo, quando o corpo se desintegra, através do processo, o duplo etéreo também se refaz, se desintegra através... Ele é absorvido, ele é transformado pela espiritualidade, que é o fluido vital. Que é o fluido vital. Ele é transformado. Então, esse duplo etéreo que diz André Luiz, ele faz o elo entre corpo físico e perispírito. Então, ele está tão impregnado no corpo físico quanto no perispírito. Então, quanto mais é espiritualizado o indivíduo, mais fácil da manipulação desse duplo etéreo na hora do desencarne. Quanto mais materializado, mais difícil é o processo. Entendeu? Tanto que há estudos, através da bioeletrografia, há um estudioso no campo dessa área, um professor da USP, que ele resolveu analisar o campo áurico dos indivíduos que tinham acabado de desencarnar. 12 horas, 24, 72 horas. Qual foi o espanto dele? Ainda tinha fluido vital. Saiu o campo áurico de uma forma bem mais, mas ainda tinha. Bem materializado. Tanto que há espíritos, há irmãos que comungam do mesmo ambiente de vocês, que se sentem vivos no sentido da matéria. Completamente vivos. Sentam na mesa, se alimentam, tomam água, assim, acham que estão fazendo isso, né? Porque na verdade, não literalmente eles estão, mas eles estão tão presos a essa caverna, a essa situação, que eles têm todo esse movimento. Né? Estão na sociedade, estão nas empresas, estão nos nossos lares, caminham conosco, e assim por diante. O filme Sexto Sentido retrata bem isso. Retrata muito bem isso, o Sexto Sentido. Do menininho, exatamente, que é médium. Né? Os espíritos extremamente materializados. Aquele filme Os Outros, a mesma coisa. Né? Onde aquela família, a mãe e os filhos, né, que, posso contar? Se suicidaram ela, né, e ela está presa, que ela nem sabe que ela tinha desencarnado. Ela achava que os mortos eram os vivos, eram os que estavam na casa dela. Né? E acontece muito isso. Muito mais do que vocês possam imaginar. Né? Mas é a gravidade da matéria, dona Toninha. Quem dá o peso à matéria? A nossa mente. A nossa mente dá o peso à matéria. Dando peso à matéria, você dá a gravidade. Você vai. Aí quando Jesus fala, você vai onde o teu coração está, onde é o teu tesouro, é nisso que ele quer dizer. Aonde a tua mente projetou, aonde a tua mente se instalou, aonde ela absorveu os elementos e fluidos conforme a tua necessidade, é ali que ela vai estar. É ali que ela vai estar.